Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que ficou num empate de 0-0, frustrante no Beira-Rio contra o Cruzeiro. Primeiro tempo ruim, segundo tempo com boas notícias, entre elas Charles Arangues, né, o chileno que voltou a jogar pelo Internacional e que deu um toque diferente no meio-campo colorado. Quero falar também, gente, sobre as explicações do técnico Mano Menezes para o insucesso e a projeção do que vem pela frente. Valência estreia contra a equipe do Fluminense, Alan Patrick preocupa e D'Alessandro abre o jogo sobre problemas com a direção atual do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo, claro, quero falar sobre o empate do Inter 0, Cruzeiro também 0. É claro, né, eu poderia estar aqui meio irritado, né, falando sobre o empate de ontem, né, com frustração, e acho que o sentimento é esse, muito mais do que raiva, do que tristeza, é um sentimento de frustração, porque o Inter vinha numa tomada de 9 jogos invicto, aumentou para 10, mas foi com um empate e não com uma vitória, jogando dentro de casa, e fica muito mais o sentimento do que o Inter poderia ter vencido pelo segundo tempo e pelo fato de jogar com um jogador a mais durante muito tempo, do que propriamente, né, pelo que foi o jogo. Porque o empate, de fato, foi um resultado justo. O Cruzeiro jogou muito bem, né, dentro do Beira-Rio, fez um grande primeiro tempo, né, perdendo oportunidades de abrir o placar, poderia ter feito 1-0 logo no começo, né, teve uma bola para fazer um gol com o Wesley, depois o Stênio, o próprio John escorrega, né, e o Cruzeiro perde um gol incrível, Vitão acaba salvando, né, então o John também foi um personagem importante para o Internacional ontem, né, o Colorado acabou sendo salvo aí pelo seu goleiro. No segundo tempo, né, o Inter melhora, né, o Mano tem alguns problemas durante o jogo. E aqui vale, né, já falar um pouquinho sobre as explicações do técnico colorado, afinal ele também ficou um pouco incomodado na coletiva de imprensa ao ser questionado pela escolha de Jean Dias a partir, né, da saída do Alan Patrick aos 17 minutos do primeiro tempo. O Alan tomou uma bolada, né, muito forte na região do olho e perde um pouco da visão, né? A visão fica um pouco embaralhada, ele não consegue voltar para o jogo, né? E aí, para não ficar com um jogador a menos, né, durante o período que o Alan se recuperava dentro da partida, ele coloca, né, o Jean Dias, abre ele pelo lado direito, puxa o Maurício para dentro e já tinha o Wanderson espetado pelo lado esquerdo. Ele disse que não era o momento, por exemplo, de um Depena ou até mesmo do Luca, né, porque entendia que o Jean entrou da forma como já entrou em outros jogos, como aconteceu lá em Curitiba, como aconteceu em Minas contra o América Mineiro, só que dessa vez não deu certo. O Cruzeiro estava bem estruturado, tanto é que depois ele saca o Jean Dias para colocar o Luca e o Inter cresce ainda mais na partida. O Mano disse que o empate é justo, né, que o Cruzeiro também veio descansado dos últimos jogos, né, jogou somente lá no último sábado, quando venceu o São Paulo por 1-0. O Inter, né, teve o compromisso do meio da semana contra a equipe do Independiente Medellín, fez um grande esforço e mobilização e sabe, né, que hoje teria pernas cansadas, teria algum problema também de sequência, né, dos jogadores, tanto é que ele cita que os jogadores que não atuaram contra o Medellín, aí citando Arangue, citando Luca, né, eles tiveram um melhor desempenho a partir do segundo tempo, já que não estavam tão desgastados assim, né, o Mano que optou pela manutenção do time, né, que venceu os colombianos por 3-1. O empate ele acabou sendo ruim, né, porque o Inter desperdiçou uma oportunidade de ingressar dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Fluminense perdeu para o São Paulo, o Grêmio venceu o Bahia e o Flamengo venceu o Fortaleza. Então, o Inter vê o pelotão da frente disparar, o Botafogo ainda joga hoje contra o Vasco da Gama e o Inter ainda pode perder 3 posições na tabela. Se o Bragantino vencer o Corinthians em São Paulo, o Inter cai uma posição, né? Hoje sétimo cairia para oitavo. Se o Atlético Mineiro vencer o América, o Inter cai para nono. E ainda teria também o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Se o Furacão vencer, o Inter cai mais uma colocação. É um campeonato que tá muito equilibrado, né? O Inter cai para 1 ponto de diferença em relação a esses times, mas cai algumas posições na tabela do campeonato. Então perde uma grande oportunidade o Inter neste momento.
Falei sobre o Arangues, né? Reestreou pelo Internacional, gostei muito. A gente vê no mínimo detalhe ali, né, que o Arangues é diferente dos demais. Toques de primeira, visão de jogo, né? Um cara que é diferente dos outros, né? Mas está visivelmente sem ritmo de jogo, perdeu um gol que não costumaria perder. Teve uma falta frontal que ele também é muito bom e acabou desperdiçando também pela falta de ritmo, né? Não jogava desde outubro. E o Mano disse que é uma notícia positiva, que o Inter leva dessa partida o retorno, né, do Charles Arangues, mas também destacou, né, que o Cruzeiro com o Arangues em campo ficou com um jogador a menos, né? Foi logo a partir da expulsão do Lucas Oliveira e que isso também tem que ser ponderado dentro da análise do jogo do Internacional. Fato é, tá? No domingo o Inter não terá o Alan Patrick, que levou o terceiro cartão amarelo, e muito provavelmente terá Ener Valencia como seu substituto. Pô, vai entrar de 10? Não, o Mano citou a possibilidade de jogar com 2 atacantes, mas isso é papo para durante a semana, né? O Valencia poderá fazer a sua estreia pelo Inter no próximo domingo no Maraca contra a equipe do Fluminense, que, como eu disse, né, vem em crise e perdeu para o São Paulo no meio da semana. Ou melhor, no sábado, e, né, está classificado na Libertadores, jogou também no meio da semana. Beleza? Deixa eu dizer, gente, que a Inter Store Beira-Rio tem a maior gama de produtos licenciados do Inter. Falei sobre Valência, camisa personalizada do homem, tu encontra lá, Inter Store Beira-Rio. Além, claro, bonés, chinelo. Eu tive lá na loja do Inter ontem, antes do jogo. Tem uma série de produtos muito bacanas da Inter Store. Tem caneca, tem copo, tem flâmula, tem um monte de coisa que tu tá procurando. Com certeza tu vai encontrar na Inter Store Beira-Rio, que está com as lojas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. E também entrega para todo o Brasil no link que está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre D'Alessandro. Afinal, ontem a pauta foi D'Alessandro, em especial no começo, ou melhor, no pré-jogo. Afinal, na zona mista, ele acabou concedendo uma entrevista coletiva e falou muito sobre a relação que D'Alessandro tem com a atual direção e revelou uma mágoa muito grande em relação a uma dívida que o Internacional tem com o seu eterno camisa 10. O que acontece? O D'Alessandro, quando volta, né, do Nacional para jogar aqui no Internacional em 2022, ele acerta com o presidente Alessandro Barcelos e tal, faz seu jogo de despedida jogando aquele Campeonato Gaúcho, jogo contra o Fortaleza, mas há uma dívida pendente. E não só, né, dessa gestão no momento, mas da carreira do D'Alessandro num geral. Só que o presidente Alessandro Barcelos sentou com o D'Alessandro para ajustar essa questão da dívida. Se não me falha a memória, o valor pendente com o do Inter com o D'Alessandro é de 6 milhões de reais. E ele fez alguns acordos, tá? Parcela aí em várias parcelas de 100 mil, tá? E ele acertou esse acordo, né? Ele disse que nem negociou muito, né? Que se adequou às condições do clube, sabe que o Inter passa por um momento de dificuldade financeira e que jamais, né, faria um acordo para tentar arrancar dinheiro do clube, sendo que o clube não tem, tá? O que o D'Alessandro revela é uma mágoa, né, com o Internacional. Afinal, são 5 parcelas atrasadas de 100 mil reais, então uma dívida que já acumula 500 mil reais. E o grande ponto é o seguinte: o D'Alessandro está incomodado porque não consegue o contato com o Inter. A partir do atraso, ele tentou contato com os dirigentes do Internacional e acabou não conseguindo. Não atendem o telefone, não respondem mensagens, nem dele, nem da contadora. Então é uma relação que se quebrou. O D'Alessandro e o presidente Barcelos, por exemplo, tinham uma boa relação, afinal o Barcelos trouxe ele para jogar o final da sua carreira aqui. O seu jogo de despedida, o Campeonato Gaúcho, mas a relação hoje não existe. Tá? Foi um desabafo do D'Alessandro, né, durante cerca de 15, 20 minutos na zona mista ontem, falando sobre o tema, né, se sentindo magoado, né, com este virar de costas do Internacional para ele. Então é algo que também foi importante ontem e que a gente vai destrinchar certamente aí durante a semana. Beleza? KTO.com te registra lá para dar aquela brincada. Como eu disse, hoje jogos do Campeonato Brasileiro, rodada que não foi boa para o Internacional, mas quem sabe pode ser boa para ti, para faturar, arrancar uns pila do sueco na KTO, combinado? Então usa o código COLAR para ganhar 20% de bônus em cima do teu primeiro cadastro.
Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like, sem se inscrever no canal e sem ativar as notificações. Fui!